Tiago Fernandes, você que vai colocar um balão intragástrico lá com o Dr. Mauro Jácaro, a negociação com o Nicão. Me dê detalhes, por gentileza. O Cruzeiro paga R$1.200.000 pelo empréstimo do Nicão e terá a opção de compra ao fim do empréstimo, em dezembro de 2023, de adquirir o jogador por R$8 milhões. Além disso, o Cruzeiro se responsabiliza por pagar os salários do atleta, como a gente já havia trazido durante a semana passada. E aí, esse jogador aceitou reduzir o que ele recebe no São Paulo. Ele recebia cerca de R$550 mil por mês, vai receber algo ali próximo de R$250 mil por mês. Lembrando que essa informação foi inicialmente publicada pela ESPN, Edu Afonso lá na ESPN trouxe alguns detalhes da vinda do Nicão para o Cruzeiro. Tô rindo aqui do Alê falando que o Nicão em forma, o Nicão bem fisicamente, ele sabe jogar bola. No Atlético Paranaense ele deitou ali. É motivado, né? Por isso que ele foi contratado. Quando ele foi contratado para o São Paulo, era para ele ser o cara do time, cara. Mas aí as coisas acabaram não acontecendo. Acho que é muito por responsabilidade do treinador, outra parte por responsabilidade dele. Alguns jogadores, até os mais técnicos e que corriam menos, tiveram essa dificuldade com o Rogério Ceni. O Patrick, por exemplo, ele chega no Rogério e fala: Rogério, você não vai me pôr para jogar, eu não vou conseguir render nunca, cara. Aí ele falou: não, você precisa entrar em forma. Ele falou: se você não me colocar para jogar, eu não vou entrar em forma. Me dá 3 jogos aí que eu vou te mostrar. E aí eles chegaram num acordo e o Rogério deu 3 jogos. Tirou o Patrick em todos os jogos, os 3 e os outros 50. Tirava ele sempre ali entre o intervalo e o começo do segundo tempo. Mas o Patrick conseguiu contribuir. Para mim foi o jogador mais importante, embora o Caleb tenha feito mais gols. O Nicão não teve esse diálogo, também se machucou muito, mas é um cara que deve estar com apetite de mostrar, de jogar, ainda mais uma camisa também gigante como é a do Cruzeiro. Então é uma aposta que eu faria, né? Eu acho que é um jogador que rende demais. E outra coisa, né? A gente vê aí no futebol quantos gols, quantas partidas são decididas a partir de um escanteio, de uma falta pelo lado, né? Falta direta é mais difícil, tá cada vez mais difícil, que o jogador não treina, o fisiologista não deixa, também falta um pouco de categoria, mas falta lateral, escanteio. Quantos jogos que você já não viu ser decidido assim? O Palmeiras é um clássico exemplo. Por exemplo, Gustavo Scarpa. Que era antes o Rafael Veiga, depois o Scarpa, e os times que têm esses jogadores, eles saem em vantagem. Saem em vantagem sim, porque se define muita coisa. Valor, só para fechar esse assunto do Nicão. O Nicão, especificamente, esse empréstimo aí de 1 ano e tal, é um jogador que te agrada? Você entende que o Nicão é em forma titular com a 10 do Cruzeiro? Eu vou de novo para aquele exercício. Olhem para o elenco do Cruzeiro sem o Nicão chegar. O Nicão atrapalha? Ele desce o nível? Na minha opinião, não. Vem de uma temporada ruim no São Paulo, mas a regularidade dele no Atlético Paranaense, e juntando tudo, né, que ele teve uma temporada difícil no São Paulo, lesão, um relacionamento difícil com o Rogério Ceni, talvez, a questão da família dele, né? E todos aqui sabem, quando a sua família não se adapta a um lugar também, o jogador fica... Não é desculpa, tá? Só colocando que eu acho que é um fator também. Claro que tem. Né? Então, cara, de verdade que o cara não se adapta a São Paulo? A família, Everton, de verdade que eu vejo o Nicão com mais possibilidade de ser o Nicão do Atlético Paranaense que o Nicão do São Paulo. Eu acho que ambiente, que clima, isso tudo pesa muito pro jogador. A gente sabe que o cara tem talento, ele não pode ter esquecido, ele não pode ser afundado. O que atrapalhou o Nicão lá não foi ambiente, clima, foi não, eu tô falando, foi o próprio Nicão. O Rogério um pouco, né? Eu só coloquei a questão da família. Eu acho que o Rogério mais pela questão ele é mineiro também. Física dele, né? Contusões, etc. O Rogério brigou com muita gente lá, né? Mas todo mundo. O Nicão, ele não é um fenômeno, tá? Mas a temporada, nos últimos anos, fora da curva, foi a temporada São passada. Paulo, exatamente, é essa. 6,5 O Nicão, de regular para ruim, é o que a gente viu agora. O normal é a gente ver ele de bom para muito bom. Não dá para desprezar, eu falei isso ontem com você, não dá para desprezar, aposentar jogador, dizer que é fim de linha para jogador, não dá, e eu vou explicar, o Thiago vai explicar por quê daqui a pouco. O Nicão, eu tô com o Elton, para mim o Nicão tem mais possibilidade no Cruzeiro de ser o Nicão do Atlético Paranaense do que o Nicão do São Paulo. O São Paulo atravessou uma temporada turbulenta. O Atlético Paranaense, quando estava bem, é um clube que é muito bem gerido e tal, ele voou lá.
E o Cruzeiro vive momentos de Atlético Paranaense, estou dizendo com respeito à estrutura, Organização. salário em dia, organização, tem comando, tem método, tem padrão, tudo isso influencia. Então eu estou mais com expectativa de Unicão de Atlético Paranaense do que de São Paulo. E por que eu não gosto de aposentar?